Olá pessoal, hoje é dia 1º de junho de 2022. Praticar desapego é a única missão que nós temos na nossa vida. Ela é essencial, ela é obrigatória, ela é imperativa, porque só assim podemos divinizar a nossa vida e nos livrarmos definitivamente de toda a ignorância, de todo o sofrimento, de toda a ilusão causada pelo eu-ego. Mas se as práticas de eliminar os apegos, os egoísmos, as ganâncias, orgulho, medo, ansiedade, possessividade, etc., estão difíceis, entre aspas, então tente o oposto, voltando tudo, todos os seus sentimentos, todos os seus quereres, voltando tudo para Deus, ao invés de voltar tudo para o mundo material através do eu-ego. Então, pratique apego, mas não ao mundo material, pratique apego total a Deus, pratique ganância total em querer conquistar Deus, pratique ansiedade profunda por Deus, pratique orgulho de ser um instrumento de Deus e não um instrumento do eu-ego, pratique ser egoísta, concentrado, que só pensa em Deus e mais nada e mais ninguém. Então pratique com amor apegado e egoísta, que só ama Deus e mais nada e mais ninguém. Pratique preocupação de não estar concentrado e conectado a Deus somente. Então fique com medo, estressado, nervoso, porque você não perdeu, porque você não conseguiu estar conectado permanentemente com Deus. Então, concentre-se sempre em Deus. Fique estressado não porque você perdeu as coisas, mas sim porque você perdeu a sua conexão com Deus. Mas jamais fique negativo, jamais fique sofrendo, jamais fique orgulhoso, porque os seus quereres apegados, voltados ao mundo material, eles jamais vão se realizar como você determina, como você planeja e como você sonha. Afinal, causa negativa dos apegados sempre trará consequências absolutamente negativas e destruidoras. Portanto, volte-se, concentre-se e conecte-se com Deus, sempre e somente com Deus. Afinal, Deus é a fonte da sua vida, é a fonte da sua alma, é a fonte da pura sabedoria, Deus é a fonte do puro amor, da pura felicidade, Deus é a fonte do seu divino destino. Então você não tem que se concentrar em absolutamente nada e ninguém. Concentre-se apenas na fonte disso tudo e a vida vai ficar absolutamente divina. Por isso, nunca se desconecte de Deus. Aliás, todas as práticas do desapego aos quereres egoístas é para se conectar permanentemente a Deus e diretamente a Ele. Pois hoje a conexão das pessoas com Deus é absolutamente unilateral. Só Deus onipresente está conectado com todas as pessoas, mas o eu-ego não se conecta com Deus. O eu-ego é absolutamente oposto a Deus. Por isso que o eu-ego ele te distancia de Deus. E aí só há essa conexão unilateral de Deus para conosco, mas não existe a conexão entre o apegado e Deus, por mais que ele se convença que existe, não existe. Daí toda a ignorância, daí toda a fraqueza e todos os sofrimentos na vida dos apegados. É como um carro desconectado do seu motor. Não serve para nada, realmente não serve para nada. E quando nós nos desconectamos de Deus, nós nos tornamos nesse carro desconectado do seu próprio motor, que é a nossa alma divina, feita à imagem e semelhança do Criador. Então lembre-se, o eu-ego sempre se conecta com o pior dos piores, em todos os sentidos da vida.
e o apegado é como um pequeno pássaro que consegue capturar um peixe no lago para o seu sustento. E é isso que todo o apegado está fazendo. Mas ele não percebe que logo vem uma enorme águia roubar o seu peixe, conturbar a sua vida, perturbar a sua vida. E o próprio pássaro, esse pequeno pássaro, pode perder a sua presa, e vai perder, e ainda se ferir ou ser morto pela águia. E para evitar essa perseguição da águia, basta soltar o peixe e estarás a salvo. Da mesma forma, se os apegados soltarem e se livrarem dos seus quereres egoístas, apegados e materialistas, nada e ninguém, nenhum fato, nenhum fenômeno, nenhuma circunstância irá atingi-los, ou infernizá-los, ou fazê-los sofrer. Então, é sim importante, aliás, é vital o desapego ao eu ego e a esses quereres egoístas e materialistas. Mas aí vem a grande questão. E aí? O apegado passa fome como o pássaro que soltou a sua presa para evitar os ataques da águia? Não vão passar fome, ninguém vai passar fome. Nem o apegado, nem o pássaro que soltou os seus quereres e o próprio peixe que ele capturou, ninguém vai passar fome. Pois quando você derruba ou solta os seus quereres apegados, isto é, o peixe, Deus providenciará a sua prosperidade natural e de forma absolutamente abundante e divina. É o que Mencius disse. Mencius foi um grande discípulo de Confúcio. E ele disse: cultive a nobreza divina, a nobreza recebida de Deus, então a nobreza humana nessa terra te acompanhará naturalmente, divinamente e automaticamente. E essa é a lei infalível de Deus. E na Bíblia está o mesmo princípio. Quando a Bíblia diz, primeiro, conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, e tudo lhe será acrescido. Naturalmente, automaticamente e abundantemente. Portanto, a sua única responsabilidade é se agarrar totalmente em Deus, largando e jogando fora esse venenoso querer que nasce do eu ego. Como dizem por aí, os apegados estão no bico do corvo. E realmente os apegados estão no bico do corvo ou no bico da grande águia. E os desapegados estão unos a Deus. A escolha é sua. Ou vive apegado e vive no bico do corvo, ou desapegado e uno a Deus. Portanto, não desperdice a sua vida alimentando o corvo do eu ego. Aproxime-se de Deus com a sua total concentração nele e nunca se concentre no mundo material. E nunca se concentre em seus filhos. Concentre sempre em Deus. Nunca concentre-se em seus ganhos. Concentre sempre e dedique tudo a Deus. Nunca se concentre nos seus quereres egoístas, como os apegados fazem. Os quereres egoístas voltados ao mundo material é sucumbência, é ignorância, é ilusão e é a causa de todos os tipos de sofrimento na vida. Pense. Os apegados têm a coragem e a audácia ignorante de se sucumbirem ao eu ego. Eles se escravizam pelos quereres do eu ego, mas não têm a inteligência, não têm a sensatez, não têm a coragem, não têm a fé, não têm a sinceridade de se submeterem às vontades divinas, reveladoras e salvadoras
de Deus. E mais, todos esses quereres voltados ao mundo material, atentem, voltados somente ao mundo material é como estar aprisionado numa cela, numa cadeia, numa prisão. Mesmo porque esses desejos e quereres apegados, egoístas, materialistas, gananciosos, sempre estão conectados exclusivamente com o mundo material criado inferior. E o pior, sempre com sentimento egoísta, possessivo, autoritário, materialista, ganancioso, etc. Mesmo que se chegue, com a atual tecnologia, se chegue a Marte ou a Júpiter ou a qualquer outro planeta, sempre os apegados estarão conectados à matéria criada, e jamais o mundo do Criador. Porque o apegado só consegue conexão com o mundo criado. É só a nossa alma, quando ela se desapega da matéria, a mente se desapega do eu-ego, que libera a alma para transcender o mundo criado e entrar em conexão com o mundo espiritual ao qual nós pertencemos. Mas, quando o apegado se livra desses quereres que o prendem à cela, à prisão, que é esse mundo material criado, ele se liberta e passará a explorar e a viver no mundo divino do Criador, que é a absoluta paz, pura paz, pura felicidade, eterna e ininterrupta felicidade expansiva e harmônica e próspera, que é absolutamente divino. É esse o futuro, é esse o destino que todos nós devemos ter. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isto é, o apegado se livra da prisão inferior e ganha total liberdade divina, idêntica ao do Criador. Afinal, como disse, somos feitos à imagem e semelhança dele. Ademais, os apegados devem usar as suas forças recebidas de Deus na máxima capacidade. Não é difícil se desapegar. Basta usar todas as suas forças recebidas de Deus na sua máxima capacidade, em eliminar esses quereres, em ter coragem de simplesmente ficar praticando contemplação e deixar as vontades de Deus fluir na sua vida. Deus te deu coragem, Deus te deu fé, sinceridade, perseverança, determinação, e tudo isso se resume em alto esforço, que todos são capazes de exercer. Se todos os apegados são capazes de exercer essa perseverança, essa determinação com sentido inferior e negativo, é que ele tem essa capacidade também de usar essas perseverança, fé, determinação, coragem, fé para o sentido divino. E basta juntar todas essas qualidades em seu alto esforço, ou esforço próprio e não dependente de nada e de ninguém do exterior, para conseguir dominar esses quereres do eu-ego e, simultaneamente, se concentrar em Deus, no amor de Deus, na onipresença e na onisciência de Deus. Acredite na onipresença, na onisciência de Deus e tenha essa determinação, essa sinceridade de se desapegar do eu-ego. Portanto, pratique aquilo que está dentro da sua capacidade recebida de Deus, mas tem que usar na potência máxima. E Deus sabe a capacidade, a força que Ele já te deu em sua alma. Mas, geralmente, os apegados se dedicam ao eu-ego com toda a sua capacidade, mas não se dedicam ao máximo da sua capacidade para se tornarem livres e divinos como o Criador. Portanto, corte definitivamente o seu relacionamento escravizante e alienante com o eu-ego
e terás os mesmos poderes, terás as mesmas qualidades e características divinas de Deus. Afinal, você é idêntico a Ele. E não existe graça divina maior do que ser feito à semelhança do Criador. Essa é a graça que todos nós já recebemos, mas poucos sabem como ativá-la, como se tornar ser perfeitamente idêntico a Deus, quando basta praticar um simples desapego. E é no eu-alma que Deus brilha, não no eu-ego, não na sua mente. Deus só brilha no eu-alma, feito à semelhança dele, mas que os apegados ao eu-ego ofusca temporariamente. Ao invés de deixar o eu-alma mas se manifestar e brilhar como é da sua natureza, não. O eu-ego simplesmente ofusca o eu-alma temporariamente. Por isso, a remoção do eu-ego é absolutamente vital. E reflita por um instante. Coisas opostas não podem ocorrer nunca simultaneamente. Por exemplo, a alegria jamais ocorrerá simultaneamente com a tristeza, tá certo? O calor jamais ocorrerá simultaneamente com o frio. Da mesma forma, para os que manifestam os apegos egoístas do eu-ego, jamais Deus se manifestará a sua divindade simultaneamente. Para quem está manifestando egoísmo, materialismo, ganância, medo, estresse, apego, etc., Deus jamais manifestará a sua divindade simultaneamente. Então, não há a menor possibilidade de um apegado ter uma experiência direta com Deus ou com a própria alma. Por esse simples motivo, é preciso eliminar o eu-ego para que Deus e o eu-alma se manifestem divinamente e eternamente na sua vida. Portanto, boas práticas do desapego para todos. Com muita fé, com muita perseverança, muita coragem, com muita determinação e principalmente com bastante entusiasmo. Pratique desapego com entusiasmo, porque ela é a fonte que vai abrir o mundo divino de Deus. Tá certo? Não é nada difícil. Eliminar os quereres que você mesmo criou. É simplesmente silenciar a mente, para que a alma passe a se manifestar nessa mente hoje dominada pelo eu-ego. Boas práticas para todos. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.